Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos livros mais fascinantes e, por vezes, desafiadores da Bíblia, o Apocalipse. Especificamente, vamos explorar os capítulos 16 e 17, que descrevem as taças da ira de Deus e o julgamento da grande Babilônia. Prepare o seu coração, pois a mensagem de hoje é poderosa e urgente. Comecemos em Apocalipse 16, a partir do versículo 10. João descreve o derramar das últimas 3 taças da ira divina. A 5ª taça é derramada sobre o trono da besta, e o seu reino é mergulhado em trevas. A escuridão aqui não é apenas física, é uma escuridão espiritual, uma ausência total da graça e da presença de Deus. Imagine um mundo governado pelo mal. De repente, confrontado com a escuridão absoluta. A reação das pessoas não é o arrependimento. Pelo contrário, de tanta agonia, mordiam a própria língua e blasfemavam contra Deus. Isso nos mostra uma verdade teológica profunda sobre a natureza do pecado. Mesmo diante do sofrimento direto, um coração endurecido prefere amaldiçoar a Deus a se voltar para Ele. As dores e feridas, consequências de suas próprias escolhas, não os levam à humildade, mas a uma rebelião ainda maior. Eles se recusam a se arrepender. Que advertência solene para nós. Quantas vezes, em nossas dificuldades, em vez de buscarmos a face de Deus, endurecemos nosso coração e culpamos o Criador. A graça do arrependimento é um dom que não podemos desprezar. Então, vem a 6ª taça. Ela é derramada sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secam. O Eufrates era uma barreira natural, uma fronteira de proteção para o Império Romano e para a Babilônia antiga. A secagem deste rio simboliza a remoção de todos os obstáculos para o clímax da história humana. A batalha final, o caminho é preparado para os reis que vêm do Oriente. E é nesse momento que vemos uma trindade profana em ação, da boca do dragão Satanás, da besta o anticristo e do falso profeta. Saem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Rãs, na cultura egípcia, eram vistas como criaturas impuras. Esses espíritos de demônios realizam sinais e milagres enganosos para reunir os reis de todo o mundo. Para onde? Para um lugar chamado, em hebraico, Armagedon. O Armagedon não é apenas uma batalha entre nações, é a rebelião final da humanidade contra Deus. É o momento em que o mundo, sob a influência demoníaca, decide que pode lutar contra o Todo-Poderoso. É o auge da arrogância humana. E no meio dessa descrição aterrorizante, Jesus insere uma mensagem pessoal e urgente. No versículo 15, eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes. Em meio ao caos global, a nossa responsabilidade individual é clara: vigiar, manter nossas vestes, que simbolizam nossa justiça em Cristo, nossa santidade, nossa pureza. Não podemos nos deixar ser enganados pelos falsos milagres ou seduzidos pela cultura do mundo. A vinda do Senhor será repentina, e bem-aventurado é aquele que for encontrado pronto, vigilante e fiel. Finalmente, a 7ª taça é derramada no ar.
o domínio do príncipe da potestade do ar, Satanás. Uma voz poderosa do trono no santuário declara: está feito, é o fim. O julgamento está completo. Segue-se o maior terremoto da história humana, um cataclismo de proporções globais. A grande cidade ela é dividida em três. As cidades das nações caem. Deus se lembra da grande Babilônia e lhe dá o cálice do furor da sua ira. Ilhas e montanhas desaparecem e do céu caem pedras de granizo de quase 35 quilos sobre os homens. E qual a reação? Novamente, eles blasfemam contra Deus. A repetição da blasfêmia em face do julgamento final é a prova definitiva da depravação total do coração humano sem Cristo. Mostra que o inferno não é apenas um lugar de punição, mas um estado de rebelião eterna e consciente contra um Deus santo e justo. Isso nos leva ao capítulo 17. Se o capítulo 16 descreveu o que do julgamento, o capítulo 17 explica o quem é essa grande Babilônia. Um anjo se aproxima de João para mostrar-lhe o julgamento da grande prostituta. Essa figura é descrita como estando sentada sobre muitas águas, simbolizando seu domínio sobre povos, multidões, nações e línguas, como o versículo 15 esclarece. Ela é a responsável pela prostituição espiritual dos reis e habitantes da terra. O que é essa prostituição? É a idolatria. É a troca do Deus verdadeiro por qualquer outra coisa. Poder, riqueza, prazer, ideologias. A Babilônia representa o sistema mundial corrupto, sedutor e antideus que permeia a política, a economia e a religião. É a civilização humana em rebelião contra seu Criador. João a vê montada numa besta vermelha, a mesma besta do capítulo 13, o império do anticristo. Ela está vestida de luxo, púrpura, escarlate ou ouro, pedras preciosas, representando sua riqueza e poder sedutor. Em sua mão, um cálice de ouro, que por fora parece precioso, mas por dentro está cheio de abominações e impurezas. Essa é a natureza do sistema mundial. Uma aparência atraente que esconde uma realidade espiritualmente mortífera. Em sua testa, uma inscrição: Mistério Babilônia, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. E o mais chocante, João a vê embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Esse sistema mundial não é neutro, ele é ativamente hostil ao povo de Deus, desde o início da história da igreja. Os cristãos fiéis têm sido perseguidos por se recusarem a se curvar a outros deuses, a outros sistemas, a outros césares. A Babilônia odeia a exclusividade de Cristo e persegue aqueles que o confessam como único Senhor. O anjo então explica o mistério da mulher e da besta. A besta era e já não é, e virá. Isso aponta para um poder maligno, um império ou um líder que existiu, pareceu desaparecer, mas ressurgirá no fim dos tempos para um breve período de domínio antes de sua perdição final. Os 10 chifres são 10 reis ou nações que, por um curto período, darão seu poder e autoridade à besta, unindo-se em um propósito: guerrear contra o Cordeiro. E aqui, no meio de toda essa escuridão, brilha a luz mais gloriosa do Evangelho. Versículo 14. Guerrearão contra o Cordeiro
mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. A vitória já está garantida. Jesus, o Cordeiro que foi morto, é o leão da tribo de Judá que vence toda a oposição. E note quem vence com ele: os seus chamados, escolhidos e fiéis. Você e eu, se estamos em Cristo, somos parte desse exército vitorioso. O final do capítulo revela uma reviravolta irônica. A besta e os 10 chifres, que antes apoiavam a Babilônia, se voltarão contra ela. Eles a odiarão, a destruirão e a queimarão com fogo. O próprio sistema maligno se autodestruirá. Deus, em sua soberania, usará a própria maldade deles para cumprir o seu propósito de julgar o sistema mundial corrupto. Então, qual é a mensagem para nós hoje? Primeiro, reconhecer a verdadeira natureza do mundo em que vivemos. Não se deixe seduzir pelo brilho da Babilônia. Sua riqueza, seu poder e seus prazeres são temporários e levam à destruição. Segundo, permaneça vigilante. A vinda de Cristo está próxima. Esteja pronto, com suas vestes limpas pela fé em Jesus. Terceiro, não tema perseguição. A Babilônia sempre odiará a igreja fiel, mas nossa vitória está assegurada em Cristo. Finalmente, tem esperança. No final, não é a besta, o dragão ou a prostituta que prevalecem, é o Cordeiro. E nós, seus chamados, escolhidos e fiéis, reinaremos com ele. Que esta poderosa mensagem do Apocalipse fortaleça sua fé, purifique sua esperança e o motive a viver cada dia para a glória do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, por favor, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e inscreva-se no canal Fatos Cristãos para mais estudos bíblicos profundos. Deixe seu comentário abaixo, queremos muito saber o que Deus falou com você. Que Deus te abençoe ricamente e poderosamente.